Bom, pessoal, qual que é a intenção desse vídeo aqui? Só para você entender, são 25 tópicos que vamos falar do Código de Processo Civil. Logo de cara eu já aviso que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, então coloque aí na velocidade 1,5 ou 1,25 que você vai conseguir entender perfeitamente, ok? E assim você vai conseguir ver esse vídeo mais rápido também. Todo esse material foi baseado em questões que eu fui resolvendo aí, tá? Questões da prova da OAB. E qual que é a ideia aqui? É deixar as questões mais simples para que você fixe o conteúdo na cabeça. É lógico que se eu trouxesse a questão completa, com todas as alternativas aqui, nesse tempo de vídeo que vai durar, conseguiríamos ver pouquíssimos tópicos. Então a ideia é deixar mais dinâmico e transformei tudo em perguntas mais simples como essa que você está vendo aí na sua tela, porém que precisa estar o conteúdo na sua cabeça, tá? Para a prova, que vai te ajudar bastante. Então vamos lá, começando aqui com essa pergunta, o tópico 1. A gratuidade da justiça pode ser pedida em grau de recurso? Pessoal, simples. A resposta é sim, ok? E como que você vai fixar essa ideia aqui? É só lembrar, se de repente você tem bastante dinheiro, você entra com uma ação contra alguém, em face de alguém, perfeito. E ali, em grau de recurso, aqui o processo vai subir, você de repente acabou perdendo seu dinheiro. Ora, você não pode entrar com recurso porque você tinha dinheiro antes e agora não tem mais? Não, você pode pedir a gratuidade sim. Você não tem mais dinheiro, peça a gratuidade da justiça em grau de recurso, ok? Perfeito, próximo tópico. Vocês viram que vai ser algo mais objetivo, né? Mas na intenção de fixar pelo menos o conteúdo desses 25 tópicos espalhados aqui do CPC, mas que vão tratar de vários artigos, várias situações, pessoal. Aquele que contrata advogado particular, ora, advogado particular, aquele que tem um dinheiro para contratar, perfeito. Pode pedir, perde o direito, melhor dizendo, à gratuidade da justiça? Não, não perde o direito à gratuidade da justiça. Ah, então peraí, mesmo eu contratando, eu posso pedir gratuidade? Sim, pessoal, pode pedir gratuidade mesmo contratando advogado particular, ok? Se não me engano, está no 99, parágrafo 4º, tá? Do CPC. Eu revisei esse material antes, então está tudo baseado nos artigos. E são questões, como você viu essa anterior aqui, deixa eu voltar, que pode muito bem cair uma pegadinha aí, né, pessoal? Recurso que versa sobre honorários sucumbenciais de advogado contratado. Pode ser pedido a gratuidade para o preparo? Perfeito, então vamos entender. Eu tenho aqui a parte, tá? Vou abreviar a parte assim. E advogado. Ok. Honorários sucumbenciais. Interessa a quem? Interessa ao advogado, né, pessoal? Não à parte. Honorários sucumbenciais, aqueles devidos à parte que venceu o processo. Perfeito. Que na verdade não é a parte, é devidos ao advogado, né? Ao escritório de advocacia, sociedade, aqui. Perfeito. Então, recurso. Vamos supor que o juiz fixou os honorários lá em um montante. Ok. E aí o advogado falou, não, peraí, isso aqui não tem nem cabimento, eu vou entrar com recurso, eu quero aumentar isso aqui pelo menos para o que é mais justo, que é isso, certo? Esse é o valor justo, perfeito. E ali ele pode, só que o advogado fala assim, só que eu tô sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para entrar com esse recurso, para pagar o preparo, né, do recurso, eu não tenho essa quantia. E aí, ele pode pedir a gratuidade? A parte tem que ser pobre? A parte aqui, ó, a parte ganhou um montão de dinheiro, ó. A parte tem muito dinheiro. Só que o advogado não tem nada, olha só. O advogado pode pedir a gratuidade? Pode, pessoal, porque aqui, ó, você vai esquecer da parte. O recurso é para quê? Para discutir honorários sucumbenciais. Mesmo o advogado não tendo dinheiro, ele pode pedir a gratuidade e, perfeito, vai pedir a gratuidade e vai realmente fazer jus a ela, se for o caso, né? Se ele for hipossuficiente, e então não vai ter problema nenhum, certo? Perfeito. Pode cair uma outra pegadinha muito boa nessa aqui também. Mas lembra, honorários sucumbenciais interessam ao advogado. Então, ele que tem que ser o hipossuficiente para pedir a gratuidade no recurso, ok? Quando as custas do perito são rateadas pelas partes? Então, peraí, rateadas, lembrando aquela situação que se custou 100, vai ser 50 para cada um, certo? Ratear é isso, nada mais é do que dividir em duas situações.
quando o juiz solicitar a perícia de ofício ou quando ambas as partes pedirem. Então, peraí, eu tenho aqui autor e réu. E os dois querem a perícia, ok? Então, ambas as partes pediram, então vão pagar metade cada um, certo? Então, essas duas situações, ofício ou ambas as partes pedindo a perícia, vai ser rateada. Quais são os modos em que ocorre a liquidação da sentença que condena a pagar quantia ilíquida? Lembrando, liquidação é assim, pessoal. Vai ser condenado num valor, mas qual é esse valor? Não se sabe. Então, você tem que liquidar para chegar num valor correto. Certo, pessoal? Perfeito. Então, quais são os modos que ocorrem? A princípio, o código fala em 2 aí, pessoal, que você tem que saber. Arbitramento, tá? No caso, o juiz ele vai arbitrar um valor, de acordo com a natureza aí da situação. E procedimento comum. Como assim procedimento comum? Ué, se você precisar provar um fato novo, será o procedimento comum. Mas lembrando, fato novo, eu vou discutir o mérito novamente e tal. Não, pessoal, nada disso. Procedimento comum, quando precisar provar fato novo, mas em relação aos valores, tá? A discussão não vai sair disso aqui, perfeito? Então, esses dois modos que você tem que saber de imediato aí. Havendo parte líquida e parte ilíquida, é correto pedir a liquidação daquela em autos apartados? Ora, então, peraí, eu tenho uma parte que eu já sei o valor, perfeito, e outra que eu não sei. Eu posso pedir para executar essa e para que seja apurada essa, para que seja liquidada essa? Posso pedir isso? Sim, pessoal. Então, em autos apartados, pode ser pedido aí a execução daquela que já está líquida, daquela que já se sabe o valor, e em contrapartida vai correr aí a liquidação da parte que não se sabe ainda, certo? Isso é permitido sim. Perfeito. Agora, o STF pode reconhecer RE, recurso extraordinário, se a questão não for de repercussão geral. Pessoal, recurso extraordinário se abrevia assim, normalmente, tá? Você vai ver aí, se você já faz estágio, você já deve ter visto. E recurso especial, normalmente também se abrevia assim. Já vi até algumas doutrinas também abreviando dessa forma. Então, é uma coisa bem unânime assim, né? Perfeito. Não, a resposta é não para essa pergunta, tá? O STF não pode reconhecer se não tiver a repercussão geral, ok? Tá no 1035 isso, do Código de Processo Civil. E o que é considerado aí repercussão geral? É importante que você saiba, tá, pessoal? É o que vai ultrapassar o interesse das partes. Ultrapassar... Vamos deixar mais simples isso aqui. Pera aí. Ultrapassar interesse. Pronto, das partes. Em questões de ordem política, sociais... políticas, sociais, econômicas e também jurídicas. Lógico, jurídicas, pessoal. Então, perfeito. Questões nesse sentido aqui de acórdão. Então, peraí, RE, sempre que ultrapassar o interesse da parte, ok? Questões de ordem política, sociais, econômicas ou jurídicas de acórdão, vamos deixar assim, acórdão que contrariar, contra súmula ou jurisprudência do STF, ok? Ou que versar sobre inconstitucionalidade de lei federal ou tratado. Assim vai ficar simples para você entender. Ultrapassar o interesse da parte em questões de ordem política, social, econômica e jurídica, de acórdão que contrariar súmula ou jurisprudência do STF ou versar sobre inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado. Perfeito? Vamos ao próximo então. Quais são os tipos de cartas previstas no CPC? A princípio, pessoal, são 4 cartas e você vai lembrar disso, ó. Paro. Como assim paro? Vamos lá. Carta precatória, que é aquela de juízo para juízo. Carta arbitral, que é aquela de árbitro para juízo, poder judiciário no caso, né?
aquela carta rogatória, lembrando, qual que é a diferença da precatória para a rogatória? Rogatória, você vai rogar, ou seja, é algo mais forte mesmo, né? Você não está pedindo, você está rogando. Então, se você vai rogar, é algo mais distante. Vou fazer até uma setinha maior aqui, ó, para você se lembrar que é de juízo para o exterior, pessoal. Então, é uma situação internacional, ok? Exterior. Perfeito. E carta de ordem, melhor dizendo, que é aquela de tribunal para juízo, ok? Tribunal para juízo. A princípio, essas 4 cartas aqui, e a definição é bem simples mesmo, tá? Se você ver no código aí, no artigo, se não me engano, tá no 237, se eu lembro mais ou menos aqui. Dê uma olhada e tá bem simples. Verificada a incapacidade processual ou irregularidade de representação. O que fará o juiz, pessoal? Opa, então peraí, ele verificou que houve incapacidade para estar no processo ou a representação da parte está irregular. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente suspender e conceder prazo para regularizar. Simples, né, pessoal? Você vê que com isso aqui dá para fazer muita pegadinha, dá para fazer umas questões bem complexas, mas a resposta é simples: suspender e conceder prazo. De quanto que é esse prazo? O código não menciona, tá, pessoal? Então, não tem lá no artigo 76 expresso qual que é esse prazo, certo? Então, a princípio é isso, bem simples mesmo. E não sanada, se não for sanada a incapacidade ou irregularidade, o que acontece com as partes? Então, aí você tem que saber que a gente vai ter o autor e vamos ter o réu. Se não for sanada essa irregularidade, que o juiz já suspendeu, concedeu prazo e não foi sanada a irregularidade, ou incapacidade, no caso, o processo será extinto se essa irregularidade for por parte do autor, ok? Extinto. E se for por parte do réu? Aí ele será revel. Réu será revel, nesse caso, certo? Lembrando que estamos falando disso aqui, ó, incapacidade ou irregularidade de representação no processo. Ah, peraí, se for terceiro, a gente vai ter que ver o quê? Que lado que esse terceiro está? Vamos lá. Esse terceiro está do lado do autor, vai ser excluído, então. Ah, esse terceiro está do lado do réu. Ah, então ele vai ser revel também. Do lado do réu vai ser revel, ok? Perfeito. Espero que assim fique mais simples para você entender e fixar aí na mente. A apelação suspende os efeitos da decisão? Uma resposta bem simples aqui, tá, pessoal? Mas saiba você já de imediato que tem exceções. Então, estude as exceções. O que você tem que saber? A regra. Muitas vezes, em muitas situações aí, eu já vi, na hora de responder uma questão, acabar confundindo aqui sobre a apelação, justamente por ter várias exceções, vários casinhos aí. Mas saiba a regra. É sim, vou colocar bem grande aqui. Sim, suspende. Essa é a regra, ok, pessoal? Os efeitos da decisão. E ali, nos artigos, agora eu não me lembro o artigo da apelação, não sei se é 1012, se não me engano, ou 1009, mas você vai ter as situações aí de exceção, né? Mas a regra é que sim, suspende os efeitos. A tutela de evidência tem como requisitos a demonstração de dano e risco ao resultado do processo? Tutela de evidência, hein, pessoal? Será que tem a ver com aquela demonstração de dano, risco do processo, risco do resultado, melhor dizendo? Será que se não for demonstrado isso, o juiz ele não vai considerar a tutela de evidência na forma antecipada? Não, não tem nada a ver, pessoal. Evidência não tem nada a ver com dano e não tem nada a ver com risco. Tem a ver com realmente a evidência do direito, ok? Demonstrar a evidência aí do direito. Então não tem nada a ver com isso. Ok, pessoal? Não é requisito, então. Perfeito? Vamos para o próximo. Quando o juiz pode julgar independentemente de citação do réu? Opa, então peraí. Existe a pessoa do réu e ele não vai ser citado, ele pode não ser citado. Aqui, ó, citação. Ele pode não ser citado e o juiz ele pode julgar mesmo assim. Tem situações assim? Sim, tem situações assim. Se não me engano, no 332... se não me engano, é isso, 332, você vai encontrar lá. Mas eu falo para você aqui, ó, quando o pedido do autor, o autor ele vai fazer a petição inicial, certo?
que é a figura do autor, petição inicial, e quando essa petição inicial estiver lá nos pedidos e o pedido porventura contrariar súmula ou acórdão do STJ ou STF. Lembre-se disso, tá? Súmula ou acórdão do STJ ou STF, entendimento firmado em IRDR. Eu tenho um vídeo aí, tá, pessoal, falando sobre o IRDR e alguns outros precedentes aí. É importante que você veja se você ainda não sabe o que é isso, tá? Entendimento firmado em IRDR. Súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local, ou seja, se esse pedido contrariar, tá? Súmula do, vamos colocar assim, súmula do TJ local, sobre direito local. E por fim aí, decadência e prescrição, que você já deve saber, né? Prescrição, ok? Vamos repassar? Quando o juiz pode julgar independentemente de citação do réu? Citação, não vai haver citação. Ele pode julgar quando o pedido do autor, que é o autor na petição inicial, tiver o pedido lá, contrariando súmula ou acórdão STJ, STF, entendimento firmado em IRDR, súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local ou decadência e prescrição, ok? Próximo. Qual o recurso para decisão sobre o pedido de inversão do ônus da prova? Opa, pera aí então. Eu pedi para inverter o ônus da prova, ok? Foi pedido isso porque a princípio pareceu que a outra parte tem mais facilidade aí para provar aquela situação. E o juiz não concedeu. E aí, cabe recurso? Sim, pessoal. Agravo de instrumento. Aí, ok? É esse o recurso sobre inversão do ônus da prova. Em que hipóteses o juiz nomeará curador especial? Já vi diversas questões, hein, pessoal? Falando sobre curador especial. Se você resolve questões aí de processo civil, você já deve ter visto também. Então, vamos lá. Vamos fixar essa ideia aqui, ó. Hipótese de revelia, ok? De réu revel ou réu preso revel ou réu revel, ok? Hipótese de citação por edital ou hora certa. Vamos deixar assim? Vamos lá. Fixa isso na mente, hein? Revel ou preso revel, citação por edital ou hora certa, ou no caso de não haver representante. Sem representante, ok? É o revel, preso ou revel, citação por edital ou hora certa e sem representante. Nessas situações aqui, o juiz nomeará curador especial. Se não me engano, está no 72. Pessoal, vejam então que estamos passando vários artigos, tá? Não só um capítulo, um pedaço ali do Código Civil. Vários artigos mesmo, para aumentar a chance de você encontrar, se deparar com uma questão nesse sentido aí, na hora de você estudar ou fazer as provas mesmo do semestre ou a prova da OAB, ok? Então, vamos para o próximo. Quando não se aplica o ônus da impugnação específica? O que é isso, ônus da impugnação específica? Olha, se o autor está pedindo lá, pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, na hora de o réu contestar isso, né, ele vai ter que contestar pedido por pedido. Olha, ele não tem o direito do pedido 1 por causa disso e disso, pedido 2, e vai justificando. Ele vai falar pedido por pedido. E se ele não falou algum, se acabou passando? Ora, o juiz vai entender que realmente é de direito dele, certo? É de direito do autor, já que o réu não alegou nada, ele não impugnou especificamente esse pedido, então pode ser que realmente seja direito do autor, ok? Seja considerado. Mas quando isso não se aplica? Nos casos da defensoria pública, advogado dativo, pessoal. Defensoria pública, advogado dativo e curador especial, que a gente acabou de ver. Vou colocar assim, curador especial, ok? Não se aplica. Quer dizer o quê? Que se, por exemplo, um advogado dativo não impugnou esse pedido aqui, falou desses outros, mas não falou desse, já é considerado de direito imediatamente do autor? Não necessariamente, pessoal, porque não se aplica o ônus da impugnação específica para estes que eu falei agora, ok? Perfeito. Vamos ao próximo. A reconvenção fica prejudicada com a desistência da ação?
Resposta é simples aqui, pessoal, não. Lembrando que reconvenção é como se fosse ali uma resposta do réu, só que nesse ato ele está pedindo também, né? Como eu falei, vou usar esse mesmo exemplo aqui. O réu ele vai rebater pedido por pedido, certo? E ali na reconvenção ele fala, quer saber, eu vou rebater tudo isso aqui, porque não tem nada a ver, e também vou aproveitar e vou pedir isso, porque eu acho que eu tenho direito, ok? Ali, essa é a reconvenção. E se o autor desiste, o autor ele vai lá e desiste da ação. Aí a reconvenção que o réu lá está pedindo que ele acha que tem direito, ela não prossegue? Ela prossegue sim, pessoal. O autor desistiu, mas a reconvenção segue, ok? Não fica prejudicada. A reconvenção necessariamente tem que ser acompanhada da contestação? Não, pessoal. A resposta também aqui é não, ok? Então pode ser que o réu, aliás, melhor dizendo, pode ser que o autor ele faça lá os pedidos. O réu ele não conteste, mas aí ele acabe entrando aí, propondo a reconvenção e pedindo também. É lógico que vai ter os prejuízos dele não contestar, não quer dizer que uma coisa supre a outra, ok? Mas também não quer dizer que precisa contestar para reconvir, ok? Não é necessário, você pode pedir sem contestar. Pode cair uma pegadinha, ainda que seja muito difícil isso, né? No caso, o réu não contestar os pedidos e fazer o pedido em reconvenção. Seria até estranho, mas pode ser que aconteça, eu nunca vi. Na execução, a penhora recairá somente sobre os bens indicados pelo exequente. Quem que é o exequente, então? Vamos lá. No caso, o credor, aquele que está executando, certo? Aquele que quer o dinheiro. E quem que é o executado? O executado é aquele que vai ter que passar o dinheiro. Vamos colocar um X assim, né? Vamos colocar uma carinha triste, porque o executado vai passar o dinheiro, ok? Então, na execução, a penhora recairá só sobre os bens indicados pelo exequente, indicados por esse aqui, pelo credor? Não, porque o executado, essa pessoa aqui, essa pessoa triste, ela pode sim indicar ao juiz que a penhora recaia sobre esses bens. E o juiz aceitando, vai recair sobre esses bens. Vamos ao próximo tópico, então. Quando a audiência de conciliação e mediação não será realizada? Opa, então vamos lá. A regra é que primeiro tem aí uma audiência de conciliação ou mediação. Mas se ambas as partes, pessoal, ambas as partes, elas se manifestaram no sentido de não querer, aí realmente não vai ter. Mas se uma parte só ela se manifestou, aí vai acontecer, ok? Então, ambas as partes elas têm que se manifestar no sentido de não querer, certo? E também quando não for possível a autocomposição. Vamos supor que seja um tema aí, uma situação que não seja possível a autocomposição. Nesse caso, se não for possível as partes acordarem, entrarem no acordo, também não vai haver a audiência de conciliação ou mediação. Se houver litisconsórcio, o desinteresse na conciliação expressado por uma parte, então vamos lá, eu tenho aqui na parte autora 3 pessoas, perfeito, e aqui o réu, ok. O desinteresse na conciliação expressado por uma parte estende às demais? Vamos supor que só essa parte aqui, ela falou, eu não quero conciliação, e essa aqui também, ela falou, não, eu não quero conciliação, e essa aqui não falou nada, e esse aqui também não falou nada. Vai acontecer? Vai acontecer. Por quê? Porque precisa de todos, pessoal. Precisa de todos. Ok? Então você já viu aqui, por isso mesmo, por esse slide você já consegue responder. Conciliação e mediação não será realizada quando ambas as partes não quiserem. Ok? Vamos para o 23 então. O juiz pode proferir sentença com resolução de mérito se não houver necessidade de produzir provas? A resposta é simples aqui, pessoal. Então, sim. Então, pode cair também uma questão nesse sentido, e tanto que eu já vi, né? Por isso essa questão está aqui. O juiz ele pode, sim, proferir sentença com resolução de mérito sem produzir provas, desde que não haja a necessidade. Se ele não ver a necessidade de produção de provas, pode sim. Bem como no caso de réu revel. Ok? Também ele pode proferir sentença com resolução do mérito. Então, não confunda isso, ok?
Ó, para você fixar aqui 100 provas, mas com resolução de mérito, ok? Se não houver necessidade de produzir provas, sem a necessidade no caso aqui, não vai confundir, né? Perfeito? Tópico 24. Juntado um documento falso no processo, a parte pode arguir a qualquer tempo. Pessoal, há uma diferença entre qualquer tempo e primeira oportunidade. Primeira oportunidade, ok? Então, normalmente as questões acham um jeito de confundir isso. Então, lembre-se, a qualquer tempo é uma situação, perfeito, a qualquer tempo. Primeira oportunidade é na primeira oportunidade, quando realmente acontecer. Juntou um documento no processo e você vai deixar para falar lá no final do processo, depois de meses, que aquele documento eu acho que ele era falso. Não, pessoal. Então, depois de juntado, tem 15 dias, se não me engano, está no 430 isso aqui, tá? No artigo 430, depois de juntado, é dado ali 15 dias para arguir a falsidade do documento, certo? Passou esse tempo, salvo aí situações que o código traz, mas passou esse tempo, não poderá ser alegada a falsidade do documento. Certo? Se você já viu um documento que foi juntado hoje, você viu que é falso, você vai deixar quieto isso? Não, você vai alegar na hora, na primeira oportunidade. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, o último tópico aqui, na verdade, né? Vamos lá. No cumprimento definitivo da sentença, o que acontece se não for pago voluntariamente em 15 dias? Então, você já tem o prazo aqui, né? 15 dias para cumprir a sentença em definitivo, sentença de obrigação de pagar. Perfeito. Então, o que acontece se não for pago voluntariamente? Aí vai incidir multa mais honorários advocatícios, ok? E de quanto vai ser? 10% e 10%. Certo, pessoal? Então, isso aqui eu também já vi pegadinha nesse sentido, tá? É de falar que vai incidir apenas a multa ou apenas os honorários, de misturar, de falar 20%, mas não, que 10% e 10%, se não for pago voluntariamente em 15 dias. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, realmente ficou um pouquinho mais extenso, mas tratamos de diversos temas aqui, pessoal, vocês têm noção que realmente tratamos de muito conteúdo em um tempo relativamente pequeno. Ok? Espero que ajudou, comente no vídeo, não deixe de compartilhar para quem vai prestar a prova também, que com certeza isso vai ajudar. Nessa quase meia hora, acho que tem de vídeo aqui, né? Quase meia hora de vídeo, você já viu muito mais conteúdo, de repente, do que estudando aí, lendo, né? E acaba não rendendo muito. Espero que tenham gostado, não deixe de compartilhar e curtir o vídeo. Até a próxima, pessoal!